Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estava meditando em Josué, capítulo 7. Fala sobre o pecado de Acã, né? Porque Acã, ele cedeu às tentações dele, né? À cobiça, ao desejo impróprio daquilo que Deus tinha falado para não fazer. Deus tinha falado para eles pegarem todos os tesouros de Jericó e separar, porque era para ser consagrado e guardar. Não era para ninguém pegar nada para si próprio, se apossar daquilo que não era para eles. Mas Acã, ele não resistiu e cedeu aos desejos da cobiça, de ver algo muito bonito. Então Acã resolveu pegar para si uma capa muito bonita, né? Segundo ele. A barra de ouro e outras coisas. Enfim, o que eu tirei de aprendizado desse capítulo para mim? Muitas das vezes a gente se deixa levar pelos passarinhos e as belas flores e acaba se encantando com aquilo que não é pra gente. Deus tem algo muito melhor para nós, mas a gente acaba sendo seduzido pelo aquilo que não é pra gente, que aos nossos olhos parece ser muito bom, mas acaba nos trazendo desgraça. E foi o que aconteceu com a família de Acã. Quando ele foi descoberto, quando o pecado dele foi revelado, porque por causa dessa atitude de Acã, Josué enviou alguns soldados para para ver como que era a cidade de Ai. E aí, o que aconteceu? Eles foram lá e acharam que dava para resolver com poucos soldados, com poucos homens, né? Achava que se Josué mandasse só 3.000 homens, estava tudo resolvido. Só que Josué não sabia que tinha um erro no meio do povo, que tinha alguém que tinha pecado no meio do povo. E o pecado de Acã trouxe consequência para todo Israel. Porque quando Deus fala para Josué por que tinha acontecido aquilo tudo, porque dessa consequência, nessa história toda, teve uma consequência. Josué enviou os homens para poder ver a cidade de Ai, e aí eles foram lá, viram e falaram, olha, só 3.000 homens dá para resolver a situação, não precisa mandar todo o exército, porque aí os homens não precisam se cansar, dá pra gente resolver. Tá, só que esses 3.000 que foram lá para poder se apossar da cidade de Ai, voltaram correndo, porque aquele povo que ficou sabendo que Israel era o máximo, que o Deus de Israel era super poderoso, tinha feito vários milagres, tinha entregado a cidade de Jericó ao povo dele, que Deus de Israel era poderoso, então eles estavam com medo, mas quando eles foram até lá, o povo de Israel, os 3.000 homens, para poder tomar a cidade de Ai, e os homens da cidade de Ai colocaram os 3.000 homens para correr e ainda mataram 36 homens e eles voltaram correndo para o acampamento. Imagina como é que ficou a reputação do povo de Israel naquele momento em que não precisava dessa má reputação. Perder por uma cidade pequena, perder para uma cidade pequena. Imagina como é que ficou a reputação. Imagina como é que o povo de Israel ficou depois de ter passado por aquilo, ter visto aquela situação. Então, Josué ficou sem entender por que perderam assim. Por que o povo de Ai botou o povo de Israel para correr e ainda matou 36 homens. Por quê? Então, Josué foi falar com Deus. Foi se humilhar diante da Arca da Aliança ali e foi pedir a Deus uma direção, porque ele queria entender o que estava acontecendo. E Deus falou com Josué. Aconteceu isso, isso e isso. Enquanto não resolver isso, eu não serei mais com vocês. Precisa resolver. E aí, Josué chamou o povo. Se vocês quiserem entender melhor desse capítulo, leia capítulo 7 de Josué, que é uma coisa maravilhosa, é um capítulo maravilhoso. Quem gosta de ficar imaginando
de ler os capítulos e ficar aí imaginando na mente, que nem eu, vai curtir bastante. Mas então, voltando. Josué chamou o povo para poder entender o que estava acontecendo e dizer o que Deus mandou fazer. Deus puniu a família de Acã. Vou encurtar um pouquinho. Deus puniu a família de Acã, mas Acã sabia as consequências daquele pecado. Porque quando a gente erra, antes da gente errar, Deus sempre nos dá uma oportunidade de não fazer aquilo. Por que eu tô falando isso? Muitas das vezes pode acontecer algo semelhante à sedução que levou Acã a pecar conosco, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com a nossa família. Alguma situação em particular, um exemplo, no trabalho. Você trabalha num ambiente com outras pessoas e de repente surge uma oportunidade de você lucrar fazendo uma coisa errada e levar uma graninha por fora e só você e seu coleguinha vão dividir aquele lucro, não vai ter problema nenhum, mas acontece que uma hora ou outra sempre vai chegar a verdade. E aí, você que está envolvido nisso vai ser exposto. E acaba que quando você é exposto, se você tem família, a sua família também fica exposta. Porque a vergonha não vem só para você, vem para aqueles que estão contigo. Então, se você é um cristão, se envolve em algo parecido, a melhor coisa que nós cristãos devemos fazer é: Senhor, eu pequei, me perdoa, eu vou me retratar com quem é de direito e vou pedir perdão e vou arcar com as minhas consequências. Se você pecou, você tem que e arcar com as suas consequências. Só que as consequências que vieram para a família de Acã foi a morte. Naquela época, esse pecado, ele foi punido com a morte. Ele foi levado para fora do arraial, junto com os seus, e com tudo que ele tinha, boi, jumento, filhos e filhas, e foram todos para fora do arraial, e foram apedrejados e depois queimados. Muito forte, né? Muito forte. Mas o pecado nos leva à morte. O pecado nos leva à morte. E se a gente tem a oportunidade de fazer o certo e faz o errado, consciente ainda, uma hora a conta chega. E se você tem a oportunidade de se retratar, faça agora. Peça perdão agora a Deus. E volte a seguir a coisa certa. Volte a fazer a coisa certa. Volte a fazer sábias escolhas. Se estão tentando te seduzir, te levar para um lado errado da força, se estão te fazendo convites que você sabe que não é para você, se você está sendo levado para sentar em rodinhas que não agrada a você nem a Deus, que não é para você estar ali, porque o pecado é gostoso, o pecado é saboroso, mas ele leva à morte. Ele leva à morte. Porque o diabo não vem fantasiado de coisa feia pra gente, ele vem fantasiado daquilo que a gente mais gosta, mas a gente sabe que faz mal. Então, não caia na tentação, não ceda aos desejos da sua carne, da nossa carne, porque depois que ela se sacia, a gente fica com aquele sentimento de: poxa, eu sei que eu errei, eu sei que eu fui fraco. Mas se você não se retratar, o salário do pecado é a morte. Deus te abençoe.